Alô, senhores e senhoras, muito bom dia, são exatamente 5 horas e 4 minutos do horário de Brasília, sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026, falamos diretamente do estado de São Paulo. Senhores, a coisa está feia. Vocês têm acompanhado aí na televisão lá os protestos contra o governo do Irã, lá no Irã. Vocês têm acompanhado que o Irã está pegando fogo e que o Trump já falou que vai ajudar o Irã. Aí temos uma possibilidade de que o Trump, de que os Estados Unidos ataque o Iraque e faça algo semelhante que fez na Venezuela. Temos o Trump querendo anexar a Groenlândia, que é da Dinamarca, e as tropas dinamarquesas já chegaram à Groenlândia. E o Trump disse que vai fazer do jeito mais difícil, ou seja, quer anexar a Groenlândia porque ele não quer correr o risco da Rússia ou da China fazerem a mesma coisa. E a gente olha para a geopolítica do mundo hoje, Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, Israel e Hamas, ou Palestina, né? E nós temos visto que realmente o mundo está um lugar maluco, cara. O mundo está um lugar maluco. O mundo não deve ser um lugar maluco, o mundo deve ser um lugar maluco, beleza. Você não deve ser loucão, malucão, porra louca. Você tem que ser maluco, beleza, controlando a sua lucidez misturada com a sua maluquez, ou vice-versa. O mundo deve ser a mesma coisa, né, os habitantes do planeta. Agora, nós não temos visto isto na realidade, né? E algumas pessoas estão me perguntando nas lives sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Existe uma possibilidade. Eu espero que não aconteça e que muito menos aconteça uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial nuclear. Eu não quero guerra no mundo. Né, que haja paz e entendimento entre os países, entre as nações. Parece que às vezes as Nações Unidas é uma organização broxa, né, que se brocha aos Estados Unidos. Enfim, o mundo é dos poderosos, como eu já falei num vídeo anterior. Mas, cara, eu acredito que se começar a despontar, se é que já não começou, tomara que não, se começar a despontar uma terceira guerra mundial, eu acredito que as naves espaciais, que os discos voadores, que os extraterrestres vão começar a se aparecer nos céus e vão começar a intervir. Porque eu acredito, não só pelo disco voador que eu vi em 1995, como eu acredito que essas naves são de Elohim, aqueles que vieram dos céus, que estão descritos na Bíblia, alguns chamam de Anunnaki, e eu acredito que eles têm um propósito bom com a humanidade. Eu acredito que eles têm um propósito bom, eu acredito que eles querem o nosso bem. Tanto é que eles não nos destruíram ainda. Né? Você pode se perguntar, mas por que os extraterrestres ainda não destruíram a Terra? Eles não querem destruir a Terra, cara. Eles são evoluídos. Eles têm consciência evoluída. Eles respeitam a vida. Eles sabem, né, das dificuldades e eles querem deixar a gente evoluir e progredir. Mas se houver um começo de terceira guerra mundial, acredito que eles vão intervir e vão aparecer a todo mundo nos céus, entendeu? Todo o planeta vai ver os discos voadores, as naves triangulares, charutos, seja o que for.
Então, cara, esse papo de guerra é meio depressivo, né, cara? Outro papo depressivo é uma endemia num país ou uma pandemia no mundo. Isso é outro papo depressivo. Eu não sou nem pessimista e nem otimista. Eu tento ser realista. Mas eu tento ser realista no sentido de que esse realismo inclui a minha experiência com o disco voador e o meu sentimento que eu tenho por esse disco voador. Que a humanidade merece muito mais do que guerra e pandemia, cara. A humanidade merece evoluir, progredir, cara. Né? Vamos ver se isso acontece, né? E no demais, hoje é uma sexta-feira, eu acordei 3:30 da madrugada hoje, né? E tomei o meu chimarrão, assisti um vídeo aqui no YouTube e agora eu tô cozinhando a minha batata doce para tomar o meu café da manhã e depois tomar o meu café preto, né? Então, e fumando o meu cigarro, que já deve ser o terceiro ou o quarto do dia, né? Muita gente me pergunta quantos cigarros você enrola por dia, quantos cigarros desse você fuma. Cara, é uma média de 30 por aí. E eu já estou nesse ritmo desde 2009, quando eu comecei a fumar. Então, cara, agora eu tô falando de fumo de novo aqui, né? Daqui a pouco o nego começa, o teu pulmão tá preto. Já viu esses caras? Os caras se preocupam com o pulmão alheio, entendeu? Os caras se preocupam com o pulmão alheio. Então, a gente tem que se preocupar com a humanidade como um todo, cara. Não é com o pulmão alheio, né? Não é com o cu alheio, não é com a vida alheia. A gente tem que se preocupar com o bem geral da humanidade. Esse é o meu recado para hoje. Então pare de se preocupar com coisas triviais, né? Comece a estudar uma filosofia, uma cosmologia, uma física, uma astrofísica e uma astronomia e começa a ter uma visão um pouco mais realista, mas ao mesmo tempo esperançosa da raça humana. Né? Eu sou esperançoso em relação à raça humana. Um amigo meu, ele acredita que a inteligência artificial vai dominar o planeta. Esse amigo meu, ele mora lá em Boston, nos Estados Unidos. Ele acredita que a inteligência artificial vai dominar os governos, vai dominar os bancos, vai dominar tudo e que nós seremos escravos da inteligência artificial. Também não gosto de pensar assim, porque a inteligência artificial não é tão inteligente como se pensa, tá? Basta você ter uma conversa profunda, por exemplo, uma conversa filosófica de um tema que você sabe muito, que a inteligência artificial ela faz uma busca pela internet e essas pessoas que postam na internet nem sempre são capacitados, gabaritados para postar o que postam. Então, cara, eu acredito que a inteligência humana ainda é uma. Aqui no planeta Terra é a forma mais superior de inteligência. O que não é verdade em relação a todo o universo, né? Em relação a todo o universo, nós somos bebês engatinhando no conhecimento e na sabedoria. Então, um dia eu estava fazendo uma caminhada em São José do Rio Preto e eu passei por uma avenida e o muro dessa avenida tinha uma pichação que estava bem assim: ó humanidade desumana, ó humanidade desumana. Porque o instinto nosso de selvageria é guerra, é caos, é domínio, é exploração, é causar o sofrimento do nosso semelhante.
Por isso que eu volto a enfatizar que uma troca de figurinhas com os extraterrestres pode nos alavancar a uma ética universal, mesmo que isso seja um processo um pouco dolorido para alguns, principalmente para os líderes nossos, né, que são malucos, cara. Os líderes nossos são malucos. Os nossos representantes governamentais são malucos, são loucos, entendeu? E eles deveriam ser maluco, beleza. Então, um abraço e que o disco voador de 1995 possa continuar nos enviando bons sinais do cosmos. Um abraço, fui.